e passa para a gravação iniciada. Tá. Bom, então, boa noite, eu agradeço o convite e vou falar um pouco, então, sobre hortas comunitárias urbanas, né, foi o que... Cláudia, só um minutinho, meu amor. Só um minutinho, Cláudia. A gente vai te apresentar. Aí a Márcia te apresenta. Ai, perdão, desculpa. Imagine. Estava preocupada com vamos lá, né? Imagine, vamos lá, turma. Tudo tranquilo. Desculpa a falha técnica, a gente vai melhorar. Eu pediria para todos desligarem o microfone só por um minutinho. Eu vou falar, a Márcia vai falar, daí a Cláudia fala sozinha até a hora das perguntas. Então, muito boa tarde a todos e a todas. Mais um evento no nosso Lumen, do Grupo Planeta Vegetal, já com um histórico de muitas boas falas e debates. Está tudo gravado e registrado no www.pucsp.br/lumen. Então, quem quiser conferir o que já aconteceu. E a gente vai ter ainda esse mês, semana que vem, Grupo Humanidades Digitais, e na semana seguinte, Grupo Tecnologia e Educação, né, IA. Então, a gente tem muita atividade, depois vamos ter ainda o mês junho pleno de atividades, e sem mais delongas, eu passo a bola para a Márcia, que vai apresentar a nossa palestrante. Bom evento, brigadão, Cláudia. Obrigada, Zé. Bom, dando continuidade às nossas discussões sobre produção agrícola em suas diferentes formas, nós abordamos nesse semestre questões da alimentação, quem produz, quem come, o que come, quanto come, etc. E hoje temos o grande prazer de receber a professora Cláudia Maria Bogos, da Faculdade de Saúde Pública da USP, para justamente tratar de hortas comunitárias urbanas. Eu vou fazer uma pequena apresentação, resumindo muito do que tem no currículo Lattes da professora Cláudia. É imenso. Então, a professora Cláudia, depois de sua graduação em Pedagogia, em 87, pela Faculdade de Educação da USP, deu continuidade à sua formação adentrando a área de saúde pública, com especialização em 1988, mestrado em 92 e o doutorado em 97, tudo nessa área. E ainda livre docência em 2009, em promoção da saúde, sempre pela Faculdade de Saúde Pública da USP. Ela fez ainda, em 2001, uma especialização de quase 2.000 horas nos Estados Unidos, junto à Organização Pan-Americana de Saúde, ou sobre o auspício, né, da Organização Pan-Americana de Saúde. Ela é docente da Faculdade de Saúde Pública desde 2004. Atua como orientadora de mestrado e doutorado junto ao Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública e junto ao Programa de Pós-Graduação em Saúde Global e Sustentabilidade, ambos na Faculdade de Saúde Pública. Junto ao Instituto de Estudos Avançados, ela é membro do grupo de pesquisa Nutrição e Pobreza. Sua lista de publicações conta com mais de 80 artigos, 10 livros de sua autoria organizados, mais de 3 dezenas de capítulos de livros, entre outras publicações. Também a lista de orientações é grande. 20 doutorados e 17 mestrados concluídos e outros em andamento, além de supervisão de pós-doc. São 15 as orientações concluídas e cursos de aperfeiçoamento e especialização, 17 as iniciações científicas também concluídas, além de mais de 100 orientações de outras naturezas. Atua na área de saúde coletiva e saúde pública, com ênfase em promoção da saúde, educação em saúde, participação social em saúde e políticas públicas em saúde. Mais especificamente, seus trabalhos realizados sobre segurança alimentar e nutricional e hortas urbanas nos dão uma prévia da qualidade das discussões que a professora Cláudia nos trará hoje. Bem-vinda, professora, e mais uma vez obrigada por ter aceitado o nosso convite. E passo, então,
para a senhora. Obrigada, Márcia, obrigada pela apresentação, obrigada, eu agradeço o convite do grupo de estudos, né, de vocês, do Lumen, e vou falar um pouco sobre hortas comunitárias urbanas, na verdade, não só disso, né, vou introduzir alguns outros temas que eu acho que, enfim, tem relação com isso, até para justificar a forma como tenho trabalhado com isso, e aqui, enfim, até para vocês verem aqui nessa tela inicial aqui, né, a gente tem aqui 2 logos aqui na parte de baixo, que um é do grupo de pesquisa em promoção da saúde, segurança alimentar e nutricional, que eu coordeno com participação de estudantes de graduação e pós, já tem alguns anos aqui na faculdade, e o outro logo, né, que está aqui do outro lado, que é Horta na FSP USP, Educação e Sustentabilidade, que é um projeto de horta que a gente tem aqui na faculdade e que tem aí, já tem 12 anos de existência. Não que seja simples e tudo mais, posso falar um pouquinho disso mais adiante, mas, enfim, a gente acabou se envolvendo com esse tema a partir dessa perspectiva de promoção da saúde, segurança alimentar e nutricional. Se você pudesse passar para a próxima. Não sei o que tá. Então, acho que eu quero introduzir aqui esse tema das hortas, mas passando primeiro pela questão de ambientes alimentares, que é um termo, enfim, que vai dizer um pouco que a alimentação tem a ver com o ambiente em que a gente está, né, e quais as consequências disso. E a forma como a gente tem olhado essa questão de ambientes alimentares, mais recentemente, né, vem um pouco dessa proposta de uma nova promoção da saúde, que começa a aparecer ali na década de 1980, quando se começa a dar bastante ênfase com relação à questão da qualidade de vida e de qual é, né, a determinação social, né, do processo saúde e doença, né, ampliando um pouco para além de uma coisa que é estar saudável ou estar doente, né, o que mais que envolve tudo isso. E também, né, a ideia de promoção da saúde, que tem vários campos de atuação, mas que vai aparecer, que é um movimento, né, que vem ali a partir da década de 1980, e que teve várias, né, reuniões internacionais, e numa delas, né, de 1991, aparece a importância da construção, né, de ambientes favoráveis à saúde, assumindo, né, que a saúde ela é construída diariamente nos locais em que as pessoas frequentam e circulam, né, quer dizer, para além da gente fazer várias recomendações ou tudo mais, ou mesmo evidências científicas sobre as questões relacionadas, né, às condições de vida que vão desencadear boas condições de saúde, a gente pensar de fato, né, quer dizer, se o ambiente onde essas pessoas estão e o ambiente que tem sido construído, né, na contemporaneidade, de fato favorece a saúde, né? Em especial a gente fala isso quando a gente fala de escolhas alimentares, né? Aqui que as pessoas estão expostas para poder fazer as suas escolhas alimentares. Se quiser passar para a próxima, por favor. Então, a gente tem, né, e a gente tem voltado muito o olhar, né, da gente para a questão do cenário urbano, né, que é onde está a maior, né, concentração de pessoas e onde a gente tem atuado, né, ou pensado mais essas questões. Então, a gente tem no cenário, né, do ambiente urbano, a questão da industrialização, urbanização, a globalização, que tem a questão de como é que isso influencia para as condições de saúde, modos de vida e alimentação da população. E que, certamente, né, o ambiente constitui um fator muito importante, determinante para os processos de determinação de segurança alimentar e nutricional e de insegurança alimentar e nutricional, né? E é um contexto, né, o ambiente alimentar, quando a gente pensa nele, é um contexto que vai contemplar, né, os fatores de ambiente físico, econômico, político também e sociocultural que influencia, né, como é que as pessoas vão adquirir, vão preparar e vão consumir os alimentos. E aqui eu só trouxe alguns temas, né, que são muito comuns na área de ambientes alimentares, que eu não sei o quanto, enfim, as pessoas conhecem ou não, mas que acho que era importante falar um pouco, porque tem permeado muitas conversas ao redor disso, né, que são os desertos alimentares, que são aqueles que, enfim, aonde as pessoas
não existe, né, alternativa, digamos assim, de uma alimentação considerada adequada e saudável. Ambientes que são pântanos alimentares, que são aqueles em que a gente considera que são onde as pessoas, né, que você tem uma predominância de alimentação que não é alimentação in natura, que é uma alimentação, enfim, que a gente consideraria inadequada, muito mais industrializada, e também, né, a questão dos ambientes obesogênicos, né, que hoje tem sido uma questão do quanto, na verdade, esses ambientes também não favorecem, né, que as pessoas também, enfim, tenham uma boa condição de saúde, e ao contrário, né, são ambientes que estimulam de alguma forma escolhas alimentares que vão, enfim, incidir na obesidade como uma questão, hoje já uma epidemia e um problema de saúde pública. O próximo, por favor. Então, o ambiente alimentar, ele é um dos componentes quando a gente pensa em olhar e estudar sistemas alimentares ou sistemas agroalimentares, né? Porque o sistema alimentar, ele vai reunir todos esses elementos, né? O meio ambiente, as pessoas, as instituições, as infraestruturas que vão, enfim, desde a produção até o consumo e até o descarte, na verdade, o sistema compõe tudo isso, né? E que vai, claro, ter as consequências dessas atividades todas também, né? Tanto do ponto de vista socioeconômico como ambiental. E aí até fiz essa observação que a inclusão desse prefixo agro, né, destaca um pouco a importância porque não se, né, as pessoas usavam mais a questão de sistemas alimentares, e hoje a ideia de você destacar, né, o papel da questão da agricultura, né, em especial nos países agroexportadores da periferia capitalista, como é o nosso caso, aonde você tem um sistema de produção pouco considerado, né, quando a gente vai olhar a questão de como é que o mundo está organizando do ponto de vista do desenvolvimento econômico e da produção. E a ideia é caminhar, né, na direção de sistemas agroalimentares que sejam justos e sustentáveis, né? Próximo também. E aí, a questão, né, do ambiente alimentar, o que é exatamente, né? Ele consiste nos pontos de entrada de comida, digamos assim, né? Ou os espaços físicos onde o alimento é comprado ou obtido, né? Inclui também as características e infraestruturas do ambiente construído que permitem aos consumidores acessar esses espaços, né? Para consumo ou para aquisição. A questão também, né, se relaciona com os determinantes pessoais das escolhas alimentares do consumidor, né, que vai incluir tanto renda, educação, valores, habilidades, questões de normas políticas, sociais e culturais que fundamentam essas interações e as próprias escolhas. A gente sabe que tem muitas questões, né, de antropologia, de sociologia que envolvem as escolhas também. Contemplo, né, o ambiente alimentar contempla a disponibilidade e o acesso físico, e aí um dos aspectos importantes é a proximidade desses locais para as pessoas, né, o poder de compra, a promoção, a propaganda e a informação, que também são determinantes para as pessoas fazerem as suas escolhas, e também a qualidade e segurança dos alimentos, né. E é um contexto físico, econômico, político e sociocultural em que os consumidores interagem com o sistema exatamente para adquirir, preparar e consumir. O próximo. Então, aí falando dos sistemas agroalimentares justos e sustentáveis, que enfim, na direção que se pretende, ou que imaginaria que seria bom caminhar, né? Mas essa é uma transição para você ir para esses, né, sistemas que sejam mais justos e sustentáveis. Ele implica numa mudança na atual modelo de produção e forma de consumo de alimentos, né? Pensando que a gente quer garantir segurança alimentar e nutricional, quer promover saúde, preservar meio ambiente, promover justiça social e aproximação entre o produtor e o consumidor, né? Quando a gente fala de promover justiça social, é um pouco pensar se aquele que produz, ele está tendo o mesmo acesso e a mesma condição
do que aquele que vai consumir. Isso para dar um exemplo, né? Uma questão para se pensar. Além da questão, obviamente, da preservação do ambiente e tudo mais, e a garantia, né? Também que o próprio sistema agroalimentar possa se manter, né? Dependendo de como a gente tem feito, se faz isso, a gente está caminhando para uma destruição e uma insustentabilidade do próprio sistema, né? E o que seriam as dimensões, né? Econômicas, sociais e ambientais desses sistemas, né? Econômica tem a ver com construir esses sistemas com base numa premissa de manter atividades econômicas equitativas para todos, né? Fortalecer circuitos curtos de produção e distribuição, que essa é uma outra questão, né? De você fazer com que esse alimento tenha que caminhar tanto, né? Isso implica em custos, né? E também em questões ambientais, e também, né, permitir que as pessoas tenham o alimento próximo aonde estão, né? Então, isso tem a ver com incentivar redes alimentares alternativas, cooperativas e comunidades que apoiam a agricultura, né? Do ponto da dimensão social, né? Certamente, né, garantir o direito à alimentação, garantir sã, né, segurança alimentar, promover uma democracia alimentar, estabelecer práticas de trabalho justas, equidade de gênero, fomentar uma conectividade social, respeitar a autodeterminação cultural e garantir acesso aos recursos naturais, né? A questão dessa autodeterminação cultural, porque quando a gente está falando, né, de um sistema agroalimentar e mesmo do consumo, a escolha e o consumo dos alimentos, é uma questão de você, que tem se discutido muito, de você conseguir fazer com que as pessoas possam manter, né, a questão da cultura alimentar, né? E muitas vezes a gente tem hoje, né, uma questão global que vai, enfim, determinando a forma de alimentação fora do que seriam os padrões culturais daquela comunidade, daquele grupo. E do ponto de vista ambiental, a questão de adotar métodos de produção ecológicos, que valorize a agroecologia, a biodiversidade, os recursos renováveis, né? E as questões todas ambientais, de preservação de água, solo e outros recursos todos, e tentar, né, favorecer sistemas que sejam mais regenerativos, né, do que destruidores, né? Pode ser a próxima. Então, aí, entrando, né, e se aproximando da questão das hortas comunitárias urbanas, né, a gente pode falar de uma agricultura urbana e periurbana, né, que é a agricultura que acontece, que a gente está considerando que a horta, né, urbana, tudo ela é uma agricultura urbana, ou ela está nos arredores da cidade, a periurbana. E essa preocupação e valorização com isso, né, ela surge a partir de um novo pensamento ambiental que vai tentar olhar, né, como é que esses espaços estão sendo ocupados, né. Isso certamente tem muito a ver com a questão de planejamento e ocupação do espaço urbano. A gente entra aí numa conversa, numa discussão sobre como é que as pessoas têm se ocupado desse espaço urbano, o direito à cidade e a forma de ocupação. Acho que isso está muito presente do ponto de vista mais, enfim, menos, né, com a ênfase da produção, mas com uma questão mais social e comunitária do que são as hortas urbanas. Ela também é, ao mesmo tempo, reconhecida como uma estratégia para reduzir a insegurança alimentar urbana, embora, já adianto aqui, eu não acho que sejam as hortas urbanas que vão dar conta, né, de resolver a questão da insegurança alimentar. Longe disso, acho que é inadequado colocar isso como uma responsabilidade da agricultura urbana e periurbana, mas, sem dúvida, ela pode reduzir do ponto de vista, né, de uma área próxima em alguma medida. E é também uma estratégia educativa e de promoção da saúde. Isso é um fato também, a gente tem verificado bastante isso no uso disso, né, das hortas urbanas. Pode ser a próxima. Aqui, enfim, nem ficou tão boa, né, a imagem, mas eu queria também trazer um pouco isso, porque, embora
a gente vai falar de hortas, né, tanto de questões para além da própria questão da alimentação e tudo mais, a gente também quer destacar que existe sim uma interferência das hortas urbanas nos determinantes da alimentação e no que ela pode contribuir para isso, né? Então, isso, na verdade, é uma figura, é uma adaptação, né, de um modelo teórico sobre os determinantes da alimentação, que vai aí dos determinantes individuais, determinantes socioambientais, físico-ambientais e macrodeterminantes ambientais, e que teve, né, que foi feita uma adaptação para poder acrescentar e destacar em que medida as hortas urbanas se relacionam com cada um desses, né? E só, enfim, destacar isso foi parte, né? Foi, enfim, compôs a tese de doutorado de uma ex-orientanda, né? Da Mariana Garcia, que trabalhou com hortas urbanas e a construção de ambientes promotores da alimentação adequada e saudáveis, né? Então, é isso. Do ponto de vista, quando a gente pensa, né, que há determinantes individuais que vão determinar, né, a questão da alimentação, e a gente está falando de habilidades e comportamentos, modos de vida, fatores cognitivos, atitudes, valores, preferências, as hortas têm papel aí, né? Elas também atuam com relação à habilidade de comportamento, né, a participação de hortas, o acompanhamento de hortas também implica em mudança de atitudes, conhecimento de enfim, informação a respeito, mudança de valores, né? Do ponto de vista dos determinantes socioambientais, né, a gente sabe que redes sociais, familiares, amigos e vizinhos têm papel, né, na determinação da alimentação, e que a horta urbana permite esses contatos, né, com grupos e tudo, e também pode ter um papel nisso, né? A questão dos determinantes físico-ambientais, as hortas podem acontecer no ambiente escolar, no domicílio, nas creches, nos bairros e na comunidade, né? E os macrodeterminantes ambientais, a horta tem a ver com qual é o uso da terra, produção e distribuição de alimentos, vários, né, programas de assistência alimentar e políticas públicas, né, voltadas para a questão das hortas, no caso, e que também são determinantes, compõem aí determinantes da alimentação. Pode ser o próximo, por favor. E aí, nesse sentido, nessas hortas comunitárias urbanas, são sim um espaço pedagógico, e que eu acho que é importante, né, do que a gente tem trabalhado destacar, por um aprendizado sobre segurança alimentar e nutricional, sobre sustentabilidade ambiental, sistemas agroalimentares, resiliência comunitária, atuação comunitária, justiça social e identidade cultural. E as hortas podem estar em todos esses espaços aí. E aí eu destacaria que a experiência da horta que a gente tem aqui na faculdade vai muito nessa direção, né? A gente não tem uma pretensão evidente de ser uma horta produtora, mas não só essa horta, assim como outras que acontecem em instituições de ensino e tal, acabam tendo muito mais esse papel desse espaço pedagógico para todos esses temas, né? Enfim, de ser propiciar essa experiência, né? Pode ser o próximo, por favor. E aí, eu vou trazer aqui algumas considerações, e até coloquei aí, né, da onde vem isso, de um capítulo de livro que a gente organizou sobre hortas urbanas, e que é um capítulo que trata de hortas urbanas e ativismo, né? E que vai destacar que a questão da agricultura urbana e periurbana, ela tem uma multifuncionalidade, quer dizer, tem várias funções, não só da produção, por exemplo, de alimentos, mas ela é pedagógica também, ela tem uma questão de sociabilidade, e além de todas essas funções, ela tem uma multiplicidade de atores envolvidos, né? São, enfim, grupos diferentes que participam dessas ações. Então, ela pode ter mesmo uma questão de abastecimento e geração de renda, como algumas hortas urbanas têm mesmo, mas ela também tem, né, essa outra expressão que é não comercial, que é fruto do engajamento, ativismo comunitário, né, que materializa hortas urbanas comunitárias
principalmente em espaços públicos, né, como praças, parques, etc. E que nessas duas expressões tem um debate com relação ao direito à cidade, né, tanto do ponto de vista do tópico, do que a gente quer para a cidade, do ponto de vista material e também do ponto de vista legal e jurídico, porque tem, né, quer dizer, muitas vezes uma disputa pelo qual será o uso, né, desse espaço. E isso pode se dar tanto do ponto de vista do que governos imaginam e do que a sociedade deseja, né? Então, e aí está muito forte, né, um ativismo na direção do direito, né, de produzir uma outra cidade que atenda melhor do ponto de vista de quem está, né, atuando aí, as necessidades coletivas. Isso tem sido bastante importante também. Pode ir pro próximo, por favor. Então, aí as hortas comunitárias são, né, uma questão do uso do território, não são territorialidades distintas para se discutir a cidade, né? E tem a ver com que a gente chama aí um grupo, né, de diferentes grupos da sociedade que vão tentar, que é um pouco tomar consciência de que vão, nesse sentido, né, uma tomada de consciência sobre, a partir das hortas, discutir o espaço público, né, que é isso, né, tratar o espaço público como uma expressão concreta, né, da política, do lugar do debate, né, e pode representar a capacidade, né, dos seres humanos de agirem conjuntamente para exercer uma cidadania, um poder de cidadão. E é o que é chamado de um ativismo urbano, né, Eu saio na hora que precisar, tá? Obrigado. Para propor aí um planejamento alternativo, né, que não necessariamente vai tomar o poder, mas pode transformar o poder e a relação com esse espaço. Tá bom? Pode ser o próximo. E aqui é um exemplo, né? Quando a gente estava falando de ativismo, aí eu trouxe um exemplo, né? Que é o da Horta das Flores, que eu não sei se vocês já ouviram falar, e tudo que está na Moca, que ela foi uma horta pioneira de um programa municipal lá no início dos anos 2000, e que depois foi transformado, né? O Programa Municipal de Agricultura Urbana e Periurbana, o PROAURP, teoricamente existe até hoje, mas com muito pouco recurso, com muito pouco, enfim, atuação. Mas ela foi pioneira e criou lá nessa praça, que depois, que é a Praça Alfredo de Cunto, e ela foi pioneira aí, né, no começo dos anos 2000, na criação desse projeto. Depois disso, com mudanças de governo e tudo, ela continuou só lá como praça, até 2010 e tal, e mas uma parte da comunidade ali usava aquele espaço para alguns cultivos, né? Depois as gestões municipais, né, de 2005 a 2012, tentaram, enfim, propuseram processos de venda, né, desse espaço para, enfim, construção de moradias e tudo mais, né? Mas foi confrontado pelos moradores locais que se organizaram. Aí, em 2011, né, teve o início do projeto de desenvolvimento, novamente, de hortas comunitárias. Aquele espaço foi usado pela Escola Luci Montoro. E, a partir de 2015, se constituiu mesmo esse coletivo, né, Horta das Flores, para plantio, mutirões e parcerias. Pode ir o próximo. Aí, mais em 2016, teve uma ação da subprefeitura da Moca para o fechamento da praça, né? Mas aí, apesar do fechamento, negociaram com os moradores um acesso parcial para manutenção dos canteiros, né? E o coletivo, né, que atuava ali tentou, já vinha insistindo para tentar assinar um termo de cooperação para assumir a gestão da praça e poder continuar com esse espaço. E para isso, né, tem a empresa de Cunto, que é ali da região, que tentou estabelecer uma parceria para ajudar nisso e também poder fazer esse termo com a prefeitura.
nesse meio desse processo, se soube que em 2017, que desde 2017, a área da praça tinha sido incluída numa parceria público-privada para a construção de moradias populares. E aí, enfim, se desencadeou todo o movimento, né, do coletivo, exatamente para tentar, enfim, desfazer isso e tudo mais. E aí, enfim, para mostrar que a gente acaba se aparecendo, né, nessa questão do uso do espaço, um espaço que já era ali usado pela comunidade, que tinha uma coisa, enfim, importante ali na região. Ao mesmo tempo, você tem, então, um discurso da prefeitura, né, do governo e tal, que ia destinar aquilo para moradias populares. Então, enfim, não se trata de discutir o que é melhor, o que é pior, mas exatamente como é que, conjuntamente, entre, né, sociedade e governo, como é que você define conjuntamente como é que faz isso. Mas isso não, para dizer um pouco que as hortas também passam por essa questão. Mas, só para contar um pouco, estou pulando vários detalhes aí, mas finalmente em 2022, a própria empresa responsável, que seria, né, responsável pela construção, tinha esse acerto, né, dessa parceria com o governo, solicitou a revogação do termo de posse e, enfim, desistiu do projeto. E a horta continua lá, mas, enfim, para dizer um pouco como é que essas coisas também não são simples, nem para um lado nem para o outro. O próximo, por favor. Aqui é um outro trabalho, né, foi esse Hortas Urbanas, Acesso a Alimentos Saudáveis e Promoção da Saúde, uma metrópole, né, desenvolvida aqui na cidade de São Paulo por uma mestranda, a Letícia, que concluiu em 2023, cuja pergunta de pesquisa era: a agricultura urbana local garante acesso a alimentos saudáveis? Sendo uma prática local, a agricultura urbana auxilia na realização da segurança alimentar e nutricional e da promoção da saúde nas localidades onde estão inseridas? Ela estudou 4 hortas na cidade de São Paulo, né? E teve como referenciais, né? Se promovia saúde, as pessoas... ela entrevistou, conversou com os agricultores e com os consumidores. Eram hortas que, enfim, em alguns dias da semana, também vendiam os produtos estavam lá. Então, conversou também com quem ia lá adquirir esses produtos para consumo. Tinha como referenciais a questão da promoção da saúde, da segurança alimentar e nutricional e da agricultura sustentável, né? E teve essas categorias de análise. Eram ambientes favoráveis, promotores da saúde, desenvolvimento de habilidades pessoais, tanto dos agricultores quanto das pessoas que iam lá adquirir. Como é que era a percepção coletiva com relação a isso e quais eram as políticas públicas locais para garantia ou para... enfim, sustentabilidade dessas ações. Acho que pode ser o próximo. E aí, né, quer dizer, ela, enfim, foi ver isso, né, qual era o ambiente alimentar. Aquele era um ambiente alimentar do consumidor, a gente pode considerar isso, porque era um ambiente onde ele ia adquirir o produto para posterior consumo. A questão de ser um ambiente saudável e promotor de saúde, né, os alimentos saudáveis, alimentos em natura, e um fortalecimento das relações entre consumidores e agriculturas, ou o que a gente lá mencionou como circuito curto, né, porque ele produz e ele, enfim, quem adquire é quem está no entorno, né. Pode passar para o próximo. E aí ela, enfim, foi possível perceber que essas hortas urbanas, que eram pequenas e que estavam espalhadas ali, permitiam acesso a alimentos em natura, e isso era o que os consumidores mais destacavam, assim como né, para eles que estavam indo lá, eles consideravam que aquilo era, para eles, uma expressão, uma escolha de qualidade de vida e saúde. Eles aprendiam sobre como é que era o cultivo, o que eu faço, né, conhecer outros produtos in natura, que talvez não conhecesse, qual era o preparo, para que eu uso, como é que faço isso. A questão dos aspectos ambientais, do próprio espaço que estava ali, e de alguma forma tinha ali um empowerment, né, comunitário,
no sentido de garantir, né, aquele espaço e a sustentabilidade das próprias hortas pelos agricultores, na medida em que eles conseguiam se manter com essa atividade. Pode passar para o próximo. Esse outro trabalho mais recente, né, da Adriana Del, e está vinculado a um INCT que a gente tem aqui na faculdade, sob liderança de uma outra professora, que é do INCT Combate à Fome, e que o trabalho está sendo, ainda não finalizou, o potencial produtivo da agricultura urbana agroecológica na promoção da segurança alimentar e nutricional, a partir de um estudo de caso, que é o Horta do Programa USP Sustentabilidade. É um programa ligado, né, ao Instituto de Estudos Avançados e à reitoria, e que é a construção de uma horta dentro do CPUSP, né, que é o Centro de Práticas Esportivas que tem lá na cidade universitária. E aí aqui a questão era, bom, de fato, né, quer dizer, embora a gente vá na direção de destacar muito mais a questão da horta, né, do ponto de vista da sociabilidade e do aprendizado, o papel educativo, também, né, cabe um estudo, uma verificação do quanto existe de potencial produtivo mesmo, né, dessas hortas. Então, a Adriana está, enfim, se dedicando um pouco a isso. Pode passar para o próximo, por favor. É um estudo, né, de caso, exploratório, descritivo, né, com uma abordagem mais quantitativa. E, claro, a gente está falando aqui de um programa, de uma área produtiva muito maior, né, de 338 metros quadrados, uma área grande, com canteiros agroflorestais, que tem a participação de alguns docentes, alguns funcionários e estudantes, né, e também de público externo, a própria universidade. E na verdade, enfim, digamos assim, a própria manutenção dos canteiros e tudo é feito por uma outra instituição, numa parceria com recursos desse programa USP Sustentabilidade. A coleta de dados se deu pelo registro do peso total colhido mensalmente, nesse período de janeiro a novembro de 25. A destinação da produção, né, é institucional e também é destinada aí para os participantes voluntários dos mutirões que são semanais, né. O que se usou como indicador é o cálculo mesmo de produtividade, quantos quilos por mês e tudo. Qual seria, então, a estimativa da contribuição da produção para o consumo de frutas, legumes e verduras, que se usou por parâmetro. A OMS indica o consumo de 400 gramas por pessoa por dia. Mas os estudos da POF, que é, né, da pesquisa de orçamento familiar, indica que o que a gente tem hoje no país é de 126 gramas por pessoa, né? Então, como referência. E aí pode passar o próximo que tem os resultados. O que se viu, né, uma média de colheita mensal de 136, praticamente 137 quilos por mês, o que é bastante. A média destinada aos participantes do mutirão dá 93 quilos por mês. A dimensão média, né, que a gente usou como referência, né, indica que a gente tem se a gente considerar o padrão da OMS de 400 gramas por mês, por dia, o consumo, né, o que dá de suprimento per capita de 208 gramas por dia por pessoa, é quase 52% do que seria o indicado, né? E se a gente considerar o padrão da POF, o que dá, se a gente pegar toda a produção e distribuir e dividir por pessoa, a gente tem 165%. Então, assim, isso indica o potencial da agricultura urbana, de fato, bastante importante para fortalecer a disponibilidade de alimentos saudáveis nas cidades, impactando, de fato, nos padrões reais de consumo. Além disso, né, o que se observa é que, de fato, a atuação nas hortas, nos mutirões semanais e tudo mais, fortalece muito os vínculos comunitários. Mas isso quer dizer que existe, sim, um potencial. O que a gente acho que não consegue é dizer que a gente vai ter horta na cidade e vai garantir, né, esse consumo para todo mundo. Mas, de fato, as hortas
tem capacidade de produção. Agora, deve-se destacar que é uma horta grande, né, num terreno muito grande e com um cuidado bem específico de uma equipe que faz isso. Talvez outras a gente não conseguisse isso nas hortas urbanas que estão espalhadas pela cidade. Pode passar a próxima, por favor. Aqui eu quis resgatar um pouco as políticas públicas relacionadas com as hortas comunitárias, né? Na verdade, é uma discussão razoavelmente recente, também está aí a referência de um outro capítulo desse mesmo livro que eu citei, que vai tratar das políticas públicas de agricultura urbana, né? As primeiras discussões a respeito, né, que aparecem mais a partir da década de 1980, do ponto de vista federal, em 2003, que aparece um primeiro esforço institucional de fomento a hortas comunitárias no âmbito do programa Fome Zero. Pode ser a próxima. Aí, falando mais especificamente do estado de São Paulo, também coincide as datas, em 1978, ainda no final do governo do Paulo Egídio de Martins, foi criado o programa Hortas Domésticas e Comunitárias, mas que, na verdade, quem deu mais continuidade para isso foi na gestão do Franco Montoro, que tinha lá um projeto que era o Batalha da Alimentação, e o programa Nossa Horta era um dos componentes disso, e que houve incentivo para hortas comunitárias, hortas educacionais, caseiras, municipais e geradoras de emprego. Tá? Então, nesse período houve bastante coisa, depois isso sumiu um pouco essa coisa das hortas. Você vai ter nas décadas de 1990 e 2000 o programa Guarapiranga Sustentável, que vai tentar incentivar, que é uma região que você tem agricultura urbana, né? uma região que você tem bastante agricultura, e que vai tentar incentivar a adoção de técnicas agrícolas de baixo impacto ambiental, né, para esses agricultores. Pode passar a próxima. Em 2016, né, a gente tem, então, mais recentemente, o estabelecimento de um protocolo de transição agroecológica, que esse é um outro termo aí, quando a gente está falando de sistemas agroalimentares justos e sustentáveis, essa tentativa, né, de uma transição agroecológica daquele agricultor que usa mais uma produção mais convencional, digamos assim, com o uso de agrotóxicos e tudo, para passar para uma transição agroecológica. Existem, enfim, tentativas nessa direção. Em 2016, depois, né, se estabeleceu uma política estadual de agroecologia e produção orgânica, teve um plano estadual de agroecologia e produção orgânica, um plano paulista de Plansan, né, que são planos que são feitos para períodos de 4 anos, que teve esse de 2019 e 2023, mas as ações de agricultura urbana apareciam de forma muito pontual. Então, isso é para dizer que, assim, você tem, né, algumas iniciativas, mas não tem sido, enfim, com grande ênfase ou com muitos recursos, né? A gente sabe que as políticas públicas, se elas não têm destinação orçamentária, elas, enfim, ficam bastante comprometidas, né? Ficam mais limitadas. A próxima, por favor. E aí, falando mais especificamente da cidade de São Paulo, né? A gente teve, como eu falei lá no início, né, quando eu falei um pouco da Horta das Flores, né, foi criado em 2004 o Programa Municipal de Agricultura Urbana e Periurbana da cidade de São Paulo, a ProURB, na gestão da Marta Suplicy. Nisso, né, foram criadas e instaladas 3 casas de agricultura ecológica espalhadas pela cidade. Elas existem ainda, mas ainda com poucos recursos, estão na Zona Sul, na Zona Leste, e uma terceira que pega a região Norte e Oeste. Mais recentemente, né, você tem o programa Operação Trabalho, não sei, né, o POT, que tinha uma linha, né, de hortas e viveiros da comunidade. Hoje em dia, ele só é chamado de POT Agricultura. Então, são as pessoas, né, que enfim, recebem um recurso e são alocadas em projetos e programas de hortas e viveiros espalhados pela cidade. A gente tem uma lei de gestão participativa de praças, que é de 2015,
que seria uma forma, né, de você poder pensar, aí pensando, né, também na questão do planejamento urbano, da questão do ativismo, como é que, enfim, poder a comunidade participar, né, dessa gestão de praças e pensar na destinação e usos dessas praças. A gente tem o programa Escola Estufa no Simão Toro, que existe desde 2009, e a gente teve, em 2016, a cidade de São Paulo concorreu, né, com o projeto, com a proposição na época do projeto Ligue os Pontos, né, que visava facilitar e ampliar a distribuição de alimentos produzidos pela agricultura familiar local, dentro da cidade de São Paulo. Ele concorreu, né, num prêmio, que era esse prêmio Mayor's Challenge Latin America, em 2016, promovido pela Bloomberg. Ele foi contemplado e ele teve, né, enfim, recebeu recursos dessa instituição de 2018 a 2022. Depois disso, o projeto, enfim, as gestões mais atuais da prefeitura não deram continuidade. O que a gente tem instituído em 2022, o programa Sampa Mais Rural, que mapeou as hortas urbanas na cidade de São Paulo, e ele está lá dentro de uma coordenadoria da prefeitura, mas, enfim, de novo, né, com pouco recurso e tudo mais. Mas isso é só para ter um panorama, para, enfim, saber como é que estão essas coisas no nível da política da prefeitura de São Paulo, né, da gestão municipal. Pode passar próximo, por favor. E aqui eu vou trazer alguns dados, né, de um outro trabalho que foi feito aí também no âmbito do INCT Combate à Fome, que, enfim, um estudo aí de modelagem baseado em agentes, para poder, enfim, definir incentivos em políticas para a resiliência da agricultura urbana em São Paulo. Esse estudo, eu vou falar muito resumidamente, só de alguns aspectos, mas eles, enfim, levantaram, né, que são vários os fatores que impactam na dinâmica das hortas comunitárias urbanas e dos consumidores nessa relação, né? A questão da geografia, né, onde é que ela está localizada, a acessibilidade para o uso dos consumidores, o preço, o fato das pessoas conhecerem ou não, entenderem do que se trata, né, os consumidores, o poder aquisitivo das pessoas, o ativismo, o que as pessoas, né, enfim, sabem, conhecem e têm de conhecimento prático com relação a isso, as redes sociais, né, não só as mídias, mas também as redes econômicas em torno disso. A próxima, por favor. E aí, né, o que também foi encontrado nesse trabalho, que vai, enfim, dar pistas, assim, do que se pode pensar no sentido de o que né, pode garantir e incentivar as hortas urbanas e as hortas comunitárias urbanas, né? Diz que, no curto prazo, a adoção de mais agricultura urbana e periurbana está restrita pela capacidade dos consumidores de reconhecer e valorizar a produção local. Quer dizer, isso ainda é uma coisa para ser trabalhada, digamos assim. Não existe a valorização, né? Até tendas que estão em torno, mas não existe uma procura, né? Uma demanda tão grande por isso. A densidade de agricultores não necessariamente vai levar a uma competição pelos consumidores, porque, na verdade, se você trabalhar essas duas coisas, você aumenta a visibilidade e reduz os custos da busca, e você vai ter, se os consumidores reconhecerem e valorizarem, a gente vai ter espaço, né, para todos esses agricultores. O desenvolvimento sustentável, né, de uma agricultura urbana e periurbana apresenta vulnerabilidades que requerem, sem dúvida, intervenções estruturais, né? Não é só apoio à agricultura e educação dos consumidores, a gente precisa de algumas intervenções e políticas específicas para isso. E um outro aspecto aqui que achei importante destacar, né, é que esses resultados positivos, né, relacionados com esse incremento da agricultura urbana e periurbana também precisam precisam de políticas de proteção para garantia de continuidade, né, para a gente não cair
gentrificação verde, né, onde você acaba colocando incentivos numa região, ela supervaloriza e você, na verdade, exclui as pessoas que são dali, né, e, enfim, se a gente pensar, né, que a gente está no âmbito de valorizar, né, a questão da justiça social e tudo mais, também é uma coisa a se pensar. E para finalizar, né, só, enfim, pode passar para o próximo, queria só, então, falar, enfim, só destacar, né, esse projeto da faculdade, que é um projeto que existe, como eu falei, há 12 anos, e que ele é, na verdade, uma proposta de um laboratório didático, né? Ele é muito mais isso do que propriamente produção. A gente, enfim, contou, né, com enfim, recursos para iniciar, mas e depois disso a gente vai tocando com bolsistas, etc., e alguns poucos recursos que a gente tem. E aí, só para dizer que, assim, né, esse ter uma horta, mesmo num espaço, numa instituição de ensino e tudo mais, não é uma coisa simples, porque a gente não está ligado, né, quer dizer, diferente da gente, quando está numa escola de educação infantil, onde aquilo, as crianças frequentam e tudo mais, e você tem a manutenção garantida e tal. Aqui a gente não tem. E é muito difícil você, de fato, vincular as pessoas e ter uma adesão. Mas, de qualquer forma, enfim, acho que ele tem cumprido um papel. O próximo, por favor. E só para, né, na nossa perspectiva, né, que é uma perspectiva de promoção da saúde, a gente considera, né, que uma horta comunitária urbana, nos espaços públicos, né, ela cumpre o papel de promoção da saúde, porque ela atua, né, em vários espaços. No espaço da informação, porque, na verdade, ela, enfim, informa as pessoas passam a ter conhecimento sobre várias coisas, né, desde a produção, o consumo, discutir a questão da sustentabilidade do ambiente, etc., né. É um espaço de convivência, o que também é promoção da saúde. É um espaço de participação, porque, enfim, ali as pessoas têm a possibilidade de participar, trazer as suas contribuições e atuar de uma forma de sociabilidade e de, enfim, de empoderamento comunitário mesmo, né? E é um espaço de práticas, né, onde a gente também discute qual que é o sentido, né, de se conhecer sistema agroalimentar, de pensar se eu conheço, né, se eu sei do que eu me alimento, e a própria questão de que ter a experiência da horta, né, e falo isso é uma dificuldade acho que para todos, né, o que é esse tempo da produção, né, o que eu acho que é uma coisa que a gente também tenta pensar quando a gente pensa em qualidade de vida e promoção da saúde, né? É o tempo do que eu cultivo, que eu tenho que esperar que ele produza, o que eu faço com isso depois, né? E que eu estou vivendo e acompanhando todo esse processo e essa, enfim, tendo essa vivência. Acho que é isso, eu não sei se acho que eu falei, passei um pouco demais, ainda mais com atraso, peço muitas desculpas, mas, enfim, espero ter podido contribuir, e fico à disposição. Muito obrigada, Cláudia. Foi excelente a exposição, embora eu não tenha conseguido acompanhar as imagens, a tua fala acho que trouxe pontos muito importantes. Está aberto agora para questões. Vamos ver quem tem uma questão aqui. Márcia já tem uma questão. Vai lá. Posso começar? Cláudia, muito boa a sua apresentação, os dados e questões que acabam levantando, né? E no final você falando principalmente da horta na Faculdade de Saúde Pública, né? Eu acho que um pouco respondeu, porque eu fico pensando assim,
e nesse tipo, nas hortas comunitárias, né? Durante a pandemia, quando eu estava no interior, eu, né, estava numa casa onde tem um quintal e etc. E plantava ali, né, as verdurinhas, os temperos e etc, né? Eh, e era possível porque eu estava por perto, a gente estava isolado, tudo isso. E, e o que que a gente percebe, né? Quem não é o agricultor vai descobrir no dia a dia, que todo dia você tem que estar lá com a plantinha, né? Quer dizer, regar. Agora eu continuo entre o interior e São Paulo. Quando eu não estou lá, alguém vai lá regar minhas plantinhas, mas horta é impossível ter, porque você tem que ir lá semear, cuidar, no dia seguinte tira, replanta daí uns dias e vai cuidar e vai cobrir porque tem sol, porque não tem sol e assim por diante, né? Então a manutenção é uma coisa muito complicada, né? E eu acho que teria que ter gente numa sequência organizada, articulada todos os dias, né? Às vezes de manhã e à tarde e etc, né? E talvez essa seja uma grande dificuldade, né, para garantir o envolvimento das pessoas e tal, né? Porque o restante, o colher, ou preparar, e etc., é bastante lúdico, né? É lúdico acompanhar o crescimento. Eu adoro fazer isso, né? Mas não tenho mais horta, só tenho um pé de bananeira, porque é o possível, né? Mas enfim, eu acho que esse é um problema grande, não é? Então, eu acho que é exatamente isso. Por isso que quando a gente, né, tem uma coisa assim, falar, nesse sentido, dá para pensar, bom, ela é lúdica, ela é educativa, ela gera sociabilidade, né, enfim, as pessoas, mas, de fato, e acho que também é uma experiência interessante, ela é educativa até nesse sentido, de você começar a saber, conhecer e valorizar o que é o trabalho do agricultor, né? Esse que de fato nos alimenta, porque as pessoas, né, não têm muita noção, muitas vezes, disso, né? Então, eu acho que é isso mesmo, tem essa dificuldade, e por isso que até quando eu falei, né, da experiência do programa, né, USP Sustentabilidade, que tem lá a horta no CP, e isso, tem umas pessoas contratadas, né, contratado que faz a manutenção, porque senão não é possível, não é só com mutirão semanal que você garante isso, quer dizer, você precisa, o mutirão, na verdade, é o espaço, né, da ação educativa, da sociabilidade, da troca, o que é muito legal e muito importante, mas você tem que ter alguém comprometido com isso, ou uma coisa muito bem articulada com grupos que se revezam e tal, porque, enfim, se não é todo dia, é um dia sim, um dia não, que não tem como, né? Porque, então, isso é fato mesmo. Perfeito. Ok, obrigada. Então, aí nós temos agora a pergunta da Lúcia, primeiro e depois do Luiz Carlos. Lúcia? Abri o microfone. Bem, gostei muito da apresentação, Cláudia, parabéns pelo trabalho. E eu tenho duas perguntas. A primeira é em relação à adesão da população, não no sentido de não só participar em termos de mutirão, mas mesmo enquanto consumidora dos produtos da horta. E como essa adesão tem sido, enfim, obtida, conseguida. E a segunda questão me veio de quando você compara a manutenção da horta a uma possibilidade delas estarem situadas em escolas infantis, onde as crianças participariam e haveriam cuidado diário, etc. Existe alguma experiência nas escolas técnicas agrícolas, nas escolas técnicas federais, as ITECs? A gente sabe que tem mais de 40 ITECs no estado de São Paulo. Eu tenho uma aluna que está fazendo um trabalho sobre uma ETEC rural, elas são, na verdade, ETECs rurais, né?
tem 40 funcionando muito bem e tem outras não tanto, porque exatamente o perímetro urbano se expande e depois isso traz uma série de problemas em relação aos animais, principalmente, que existem, né, nessas escolas, que são mini fazendas, fazendinhas, lá, como eles costumam chamar. Mas, no caso das hortas, eu acho que esse problema não existiria. Quer dizer, o fato de estar no perímetro urbano não traria nenhuma dificuldade, né? Então, a pergunta é: existe alguma experiência dessas hortas comunitárias nas ETECs rurais? E se provavelmente isso já tenha sido pensado em termos de parceria, como é que você vê essa possibilidade aí de uma parceria em termos das hortas já existentes na faculdade, enfim, enquanto planos pilotos, e a participação dessas escolas? Então, é isso. Obrigada e parabéns. Então, eu de fato não conheço, não tenho conhecimento do trabalho das ETECs e como seria, mas imagino, né, que se elas são agrícolas deve ter, mas eu não conheço, assim. Mas eu acho que não tem, por isso que eu estou perguntando, eu não ouvi, e achei que talvez fosse um espaço interessante. Sem dúvida, né, porque eles estão lá, acho que seria mesmo. A questão, por exemplo, quando eu falei, né, da coisa das escolas, das hortas escolares e tudo mais, que também acho que talvez não tenha me expressado direito ou tenha dado essa ideia e revendo, não é bem isso. É que também essas hortas, elas precisam de alguém que faça uma manutenção, porque as crianças, ou mesmo tudo, vão lá e fazem, mas não dá para dizer que eles vão fazer cuidar de todo o cultivo e tudo mais. E para tudo isso, você precisa ter recursos, né? Você precisa ter material, você precisa ter recursos, e também não dá para achar, eu estou falando isso assim, pode ser que outros até achem diferente, mas, e até eu que venho da área da educação mesmo, né? Não dá para também depositar tudo isso para o professor, né? Porque além de tudo, também querer que ele faça, então você tem que ter alguém mais destinado para isso, pode até ser um professor, mas com tempo destinado para isso, não dá para ser isso e mais todo o resto, né? Então, acho que a gente tem isso. E as hortas escolares também tem muito, mas eu acho que isso não é um problema, que é dizer o seguinte: você, enquanto tem o período letivo, que está lá e tudo, e chega nas férias, aquilo, enfim, você não tem como. Eu não acho que isso é um problema em si, porque eu acho que ela é destinada para isso, para ser educativa, para ser escolar, não é uma produção, então, assim, não é por isso que não deva ter. Acho que tudo bem, mas é pensar nisso, né? São hortas que não estão destinadas para produção, nem nada disso. As hortas que são destinadas para produção mesmo, acho que daí é isso, é geração de renda, é gente que se envolve naquilo como um trabalho. As hortas que estão, sei lá, em praças e tal, acho que tem uma outra composição, uma outra ideia por trás. A questão, né, que você fala da adesão dos consumidores, eu acho mesmo que é uma questão que não está resolvida. Eu não acho que as pessoas, assim, os consumidores que você vai ter dessas hortas urbanas que são destinadas para geração de renda, né, pelas pessoas, são as pessoas que estão no entorno. É muito difícil a pessoa se deslocar daqui, né, sei lá, né, para não sei quantos quilômetros e tudo mais, porque qual é o dia que ela pode fazer isso? É no final de semana, junto com todas as outras coisas que ela também quer fazer e tudo mais. Então, tanto é que isso apareceu ali que eu mostrei um pouco. A questão da adesão é isso, as pessoas ainda não têm essa como consumidores, né, essa aposta de que vou fazer isso. Você tem, às vezes, esse que eles chamam de comunidade que apoia apoia a agricultura. Então, são cestas, eu não sei se vocês já viram essa experiência de pessoas que compram cestas semanalmente e tudo mais. Aí a coisa chega na casa dela. Mas é isso, aí é uma horta e uma proposta de alguém que está que está fazendo isso para renda mesmo, e ela achou esse jeito de poder, né, oferecer o seu produto. Então, eu acho que isso ainda é a gente não tem ainda essa cultura, né, essa valorização.
Tá ótimo. Obrigada, ótimo. Obrigada, Cláudia. Agora, Luiz Carlos, por favor. O som do Luiz Carlos não está aparecendo. Aonde? O som? Luiz? Ai, gente. Está com problema de som, Luiz. É o microfone dele. Não está aparecendo, não tá, o som não está aparecendo, é gozado, né? Mas O microfone está ligado, né? Mas não está Agora saindo som. oi, Luiz. Não? Luiz? Será que ele quer mandar por WhatsApp para quem tiver mais fácil? Quer mandar pergunta, Luiz? Manda no chat. Alguém está conseguindo ouvir? Não. Não. Sem som. Sem som. Não, e agora ele saiu. Eu acho Ele que caiu ele A totalmente. gente vai tentar entrar e sair de novo, né? Ah, tá. Então, eu posso, nesse ínterim, fazer uma pergunta? Na verdade, é uma curiosidade minha, Cláudia. Se diz que, na verdade, é a agricultura familiar que está colocando a comida no prato do brasileiro, né? Não é o agronegócio, a gente já sabe, e essa agroecologia, etc., etc., onde ela fica? Porque, como você já disse logo de saída, a horta urbana é mais pedagógica, lúdica, experimental do que qualquer outra coisa. São os cinturões verdes? São as cooperativas? Aonde está localizada? Que a gente sabe que agora tem um avanço da urbanização em cima da parte rural, né? Cada vez mais. Eu tenho a maior curiosidade de entender, inclusive em números, o que isso quer dizer. E estaria aí nessa parte periurbana as hortas que, na verdade, familiares que, na verdade, estão nos alimentando? Assim, acho que a agricultura familiar, né, ela está nas regiões agrícolas mesmo. Eu não sei se elas estão tão perto, né, das cidades, assim. Acho que tem uma periurbana, que você tem regiões na zona sul de São Paulo, né, do chamado Cinturão Verde, mas você tem mesmo, elas estão fora da cidade, acho que estão no interior mesmo, não necessariamente elas estão tão próximas. Acho que é isso. E eu vi que, na verdade, acho que a próxima, né, é o Bellic, né, que vai conversar com vocês. Acho que ele tem até mais dados, né, sobre isso. Aí é o pessoal das econômicas mesmo, que sabe trabalhar com isso. Vai trabalhar com a questão do abastecimento. Ele tem bastante trabalho. Porque eu tenho a maior curiosidade de entender como é que é. Esse avanço, por um lado, está destruindo a zona rural, mas, por outro, estaria... mas eu acho que ainda é a área que produz. Acho que ainda é a área que produz. É muito interessante. Gente, o Luiz Carlos acho que não conseguiu. Luiz? Nada. Gente, não. O Luiz acho que caiu mesmo. Saiu e não voltou. Mas alguém tem alguma questão, ideia e tal para falar com a Cláudia? Não? Cláudia, a gente te agradece uma barbaridade. Queremos também pedir que, se você puder disponibilizar bibliografia para a gente, que no futuro, esperamos que próximo, a gente venha a produzir volumes desse material todo que nós estamos levantando, de maneira que possa ser assimilado por outras pessoas, em outra direção, etc. Então, se puder ser, a gente te agradece. E, desde já, olha, maravilhoso
adoramos ter você aqui com a gente. Espero que você tenha gostado, apesar de todas as dificuldades do Teams. E da próxima vez, eu acho que teremos o Zoom. O Zé Luiz vai montar o Zoom dele e acabar com esse drama do Teams, que durante a pandemia funcionou muito bem, mas está indo de mal a pior. Então é isso. Com a palavra, Cláudia, se quiser dizer mais alguma coisa. Não, eu agradeço o convite, acho que essas oportunidades, né, ajudam a gente a sistematizar enfim, né, e organizar as coisas. Agradeço bastante o material, né, o que está aí, o PowerPoint aí fica, né, disponível para quem não conseguiu acompanhar e tudo mais. Eu posso passar, assim, vou tentar reunir algumas coisinhas de bibliografia, passo para o e-mail da Camila e ela passa para vocês. E tem, né, quer dizer, no próprio PowerPoint aí tem a referência, né, do livro que a gente organizou e que até a Camila até achou para pegar a figura para fazer a divulgação aí, que é um livro que a gente organizou aí há 2 anos e que tem bastante, acho que ele tem bastante coisa sobre hortas e de várias perspectivas, acho que ele, enfim, serve bastante. Mas eu vou reunir mais alguma coisa e mando para a Camila. Claro que sem nenhuma pretensão de ser exaustivo, porque, enfim, tem muito mais coisa, evidentemente. Tá bom? É isso. Obrigada, eu agradeço. Obrigada, Cláudia, foi muito bom. Obrigada a todos. Ana Luiz voltou. Camila, por favor, desliga a gravação. Tá sem som. O Luiz voltou? Mas ele continua sem som. Luiz mudo. Luiz, Boa beijos. noite, gente. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, Muito tchau, bom. Cláudia. Tchau. Tchau, boa noite.